Olá, queridos amigos do Clube Militar. Hoje vamos ter os relatos do soldado Michael Damel. Michael Damel foi treinado como tripulante de bombardeiros e participou das operações para abastecer o 6º Exército cercado em Stalingrado. Após a guerra e até sua aposentadoria, ele estava no serviço policial. Após minha formação como artilheiro mecânico de voo de dezembro de 39 a março 40 na Bomber Crew School 4, em Thorn, Prússia Ocidental, e depois na Reserva Grupo de Bombardeiros 3 em Cracóvia. De 1º de abril de 40 a 30 de setembro de 40, serviu com KG-55, o Esquadrão Griffin. Com minha primeira tripulação, voei 20 missões contra a França e 9 contra a Inglaterra. Esta tripulação, piloto-tenente Müller, foi abatido sobre o Canal da Mancha por combatentes da RAF na primavera de 41. Todos se perderam. Na época, eu estava internado no hospital da Luftwaffe em Munique-Oberföhring, com uma infecção no ouvido médio, meu lugar sendo tomado pelo sargento Simão, que morreu por mim. Após minha recuperação na companhia de convalescença das tripulações de bombardeiros Quedlinburg, em 1º de outubro de 41, voltei para KG-55 na Rússia e fui anexado a 7º Esquadrão do Grupo número 3. Com a minha nova tripulação, a 7 de outubro de 41, tomei fora de Kirovograd para minha 30ª missão. Por causa das minhas muitas excursões para a frente de batalha, foram 387 voos sobre o território inimigo. Não é possível comentar sobre estes individualmente, mas eu gostaria de escrever algo sobre a minha participação como aviador na Batalha de Stalingrado. Depois do Cáucaso e de outras operações em torno do Mar Negro, as missões sobre a área de Stalingrado começaram com o meu voo número 139. Em 21 de agosto em 42, voamos 2 ataques contra as tropas russas, decolando de manhãzinha do aeródromo de Kramatorskaya a oeste de Stalingrado. Depois de vários ataques no dia 23 de agosto de 42, nós transferimos para o aeródromo Morozovskaya e em seguida dia em que começamos a concentrar os bombardeamentos em Stalingrado. Decolamos bem cedo de manhã e fizemos ataques de alto nível na cidade, particularmente a estação ferroviária, geralmente sob fogo antiaéreo muito pesado. Assim, com a minha tripulação sob o comando do sargento Mor Dietrich, voamos quase todos os dias até 3 de outubro 42 dos aeródromos de Kramatorskaya, Morozovskaya e Tazinskaya para Stalingrado e o centro da cidade. Neste período de 6 semanas, desde o início de novo, voei 58 missões, em cada uma das quais seríamos de 2 a 4 horas no ar. Nossas ordens eram: solte suas bombas no alvo da área de Kalmuk, e lá havia muitos desfiladeiros. Um especialmente grande, chamávamo-lo de Gratschi Valley, noroeste de Stalingrado. Tivemos que atacar repetidas vezes, no esforço para acabar com as tropas russas lá, posições e base de abastecimento. No Vale de Gratschi havia um grande número de russos. Para apoiar nossas forças terrestres, éramos muitas vezes chamados para atacar essas tropas russas, geralmente em incursões à luz do dia. Nós costumávamos atacar outros alvos na área da cidade, como estações ferroviárias, plantas industriais e aeródromos, incluindo a leste do Volga, tanto de dia como de noite. Fomos frequentemente engajados por armas e caças, e nossas aeronaves eram frequentemente atingidas, mas felizmente, todos os membros da tripulação escaparam do perigo. Lembro-me especialmente da última missão com minha 2ª tripulação sob o comando de Dietrich, meu voo de número 196. Decolamos de Kramatorskaya em nosso Heinkel 111 em 2 de outubro de 42. Por volta de 11 horas, chegamos a leste de Stalingrado, no outro lado do Volga, para atacar alguns aeródromos. Fomos iluminados por holofotes e as armas antiaéreas russas dispararam contra nós, mas não causaram danos. Nosso receptor de rádio estava fora do ar, então não pudemos averiguar nossa posição. Nossa base podia nos ouvir porque os 2 transmissores ainda estavam funcionando. Como descobrimos mais tarde, voamos perto do nosso alvo e depois continuamos desorientados durante a noite. Finalmente decidimos que deveríamos voar para o sul para chegar ao mar de Azov, porque mesmo à noite pode-se distinguir entre terra e água, permitindo-nos orientar nós mesmos pelo litoral. Como não tínhamos ideia da nossa posição, ficamos preocupados sobre sobrevoar o território ocupado pela Rússia. O observador-tenente Winkler gritou para o piloto Dietrich: "Willy, voe para o oeste ou chegaremos a Ivan." Para cair nas mãos russas eram comumente temidas na época.
Após algumas considerações sobre o prós e contras, mantivemos nosso curso para o sul porque estávamos com falta de combustível. Por volta das 4 horas chegamos ao mar de Azov. Quando resolvemos onde estávamos em uma primeira luz muito turva, descobrimos que não havia combustível suficiente para chegar a AOS aeródromos amigáveis mais próximos em Nikolaev e Mariupol, e assim tinha para fazer um pouso de emergência em um prado 15 quilômetros ao norte de Berdyansk. Nós baixamos o material rodante, mas depois o retraímos. Tentei um pouso convencional. Teríamos pousado a 150 km por hora em uma rodovia baixa na curva de nível e que não conseguíamos ver do ar. A menor ultrapassagem no pouso e as consequências teriam sido nossas mortes. Passamos os dias seguintes caminhando de volta ao nosso aeródromo em etapas. Em outubro de 42, nosso piloto, o sargento Mor Dietrich, foi transferido para Grupo 4 como instrutor, e a tripulação foi dissolvida para outras máquinas. No começo eu estava na reserva, e depois de dezembro eu me afastei voltando à minha unidade no aeródromo de Novotcherkassk. Em 18 de janeiro de 43, voei em uma missão de nível com o cabo Pushel contra as tropas inimigas no sul do Don a leste de Novotcherkassk. Depois disso, me juntei à minha terceira tripulação sob o comando do cabo Adrian. Eu era o mecânico de voo. O artilheiro era o cabo Werner Deiters, radioman leading soldado Werner Schubert, observador leading private Willy Koenig. Como nossas tropas estavam engarrafadas desde 22 de novembro de 42, agora voou apenas operações de abastecimento. Deixamos cair contêineres de provisões e sacos de pão, desembarcando para buscar feridos, ocasionalmente um correspondente de guerra e uma tripulação abatida. A primeira missão com minha terceira tripulação foi no dia 12 de janeiro de 43. A bordo do HI-111, decolamos de Novotcherkassk e pousamos no aeródromo de Pitonik. Aqui havia massas de soldados alemães feridos. Eles usavam um uniforme verde-oliva claro. Quando questionados sobre como chegaram a presos no bolso, eles disseram que estavam consertando a estrada entre Kalat e Stalingrado. Depois de estabelecer um soldado líder do exército, que tinha algumas peças de reposição para sua unidade da Alemanha, começamos a descarregar os recipientes de alimentos com a ajuda dos homens do TO. Depois disso, tiramos cerca de 20 sacos de pães grandes e distribuímos eles lá. 8 feridos e um correspondente de guerra foram levados a bordo em seguida. Fomos para a pista de pouso. Embora a aeronave tivesse sido seriamente danificada por um forte incêndio no caminho, a unidade traseira e a fuselagem traseira tinham furada por 50 balas antiaéreas. Ainda podia voar. A máquina não era um transporte, mas um bombardeiro, com baias de bombas, tanques suplementares, etc., no interior, e só podíamos levar 8 passageiros. Saímos de Pitomnik cedo e desembarcamos em Novotcherkassk ao meio-dia. Quando os russos capturaram Pitomnik em 15 de outubro de 42, ainda tínhamos o aeródromo de Gumrak. Mas este estava em uma condição muito perigosa com crateras de artilharia, destroços de máquinas e equipamentos espalhados por toda parte, e assim apenas alguns pousos foram feitos em Gumrak, e sob grande dificuldade. Através de perdas de corrida, o nosso grupo, 3KG-55, tinha entretanto sido reduzido de 27 a 12 tripulantes. Para a operação de 18 de janeiro para a missão Pouso em Gumrak, apenas 3 das tripulações estavam operacionais. O descanso danificou aeronaves, os homens ficaram doentes e assim por diante. Nós 3 tripulantes, pilotados pelo cabo Peter Adrian, tenente Georg Leipold e soldado líder Heinz Danz, foram conduzidos em um pequeno caminhão de bairros para Novotcherkassk. Fazia muito frio, superior a 40 graus negativos. No caminho, o sargento Mor Lochner, de Bad Berneck, disse-nos que tinha um sentimento ruim sobre essa missão. No aeródromo, o pessoal de terra tinha aquecido os motores da aeronave, e depois que o primeiro mecânico desligou o aquecedor da máquina e relatou a máquina limpa para a decolagem que entramos e rolou para a pista de pouso. No Henkel 111 decolamos às 20 horas e chegamos a Gumrak por volta de 22 horas. Não conseguimos pousar, mas tivemos que dar a volta novamente por causa dos obstáculos na pista de pouso. Na terceira lâmpada estava uma aeronave presumivelmente danificada que nunca se moveu. Repetimos esse procedimento de 8 a 10 vezes, cada vez abaixando o material rodante e depois retraindo-o. Apesar das nossas ordens, podíamos não pousar nessas circunstâncias ou teríamos atingido essa aeronave. Então nós largamos nossos recipientes de provisões, abrimos a aba de entrada na fuselagem inferior
e de pé sobre ela, num alado gelado, jogamos fora os 20 sacos de pão que nós tinha trazido conosco. Alguns combatentes russos estavam nas proximidades, mas não houve ataque. A tripulação de Dans nos copiou, indicando que não pretendia pousar. A tripulação de Leopold não conseguiu retornar desta missão e continua desaparecida. Se os caças russos os pegaram é uma incógnita. Obstáculos semelhantes foram encontrados lá em nossa próxima missão no dia 20 de janeiro de 43, também voou à noite. Partimos em Heinkel 111 às 1 hora, onde os russos não tentaram novamente. Com muita pressa terminamos de descarregar os sacos de pão e de repente ouviram um baque sem graça. Olhando para de onde vinha o barulho, vimos um soldado sem cabeça caindo aproximando-se da hélice rotativa do motor da porta. Havia sangue no material rodante do lado esquerdo, mas nenhum outro permanece visível. 2 gendarmes de campo recolheram o corpo. Apesar da emoção que todos sentimos que tínhamos de sentir descarregar o resto da carga o mais rápido possível, pois tínhamos que contar com novos ataques aéreos dos russos. Fomos para a pista de pouso com 8 feridos a bordo. Muitos deles, incluindo os que tínhamos visto no dia anterior, tivemos que deixar para trás no bolso. Havia um homem ferido com o braço em gesso que eu tinha reparado no dia anterior e novamente não foi escolhido para vir. Antes de nós decolou, Adriano disse que eu deveria sair e dobrar um dos elevadores na parte traseira para impedir que ele bloqueie. Ele havia sido danificado no pouso por bater na neve congelada com 30 a 40 centímetros de altura. Após a abertura da aba de entrada na parte inferior descida a fuselagem, fui para a parte traseira da aeronave e dobrei o elevador de volta à forma. Enquanto eu fazia isso, um homem ferido invadiu a aeronave através do retalho aberto. Quando o segui lá dentro, ele me olhou com agitação, como se lutasse por sua vida, seus olhos implorando para que eu o deixasse partir com nós. Nunca posso esquecer esse olhar. Apesar de já estarmos carregados no limite, deixei-o entrar no interior e não disse nada ao cabo Adriano, ao piloto e comandante da tripulação, sobre o ferido adicional. Como resultado de todos nesses eventos e atividades, nós estávamos no aeródromo há 90 minutos e saímos no voo de regresso às 10 horas. Durante esta curta estadia em Stalingrado, não vi nenhuma outra aeronave alemã. Se algum pousou depois de nós, ou quantos, eu não conheço. Stalingrado caiu para os russos naquele mesmo dia, e no último alemão, avião tinham deixado Stalingrado. De 24 a 29 de janeiro de 43, voamos mais 7 missões com provisões contêineres que deixamos cair no cerco, sendo o último na noite de 28 de janeiro. Em Heinkel 111, decolamos e pousamos cada vez em Novotcherkassk. Sai às 20 horas, voltando às meia-noite, caindo sobre o cerco às 22 horas. Em 29 de janeiro sai às 0 horas, volta às 3 horas, caindo mais o Pocket Sul, o maior, por volta das 2 horas. O centro de Stalingrado já estava em mãos russas e o Pocket menor estava ao norte. Tivemos que voar a uma altitude de 300 metros para garantir que as provisões realmente alcançassem nossas tropas. Em seguida, em baixo nível para leste, sobre o Volga e a estepe de Kalmuk, antes de subir para 3.500 metros para a perna restante para Novotcherkassk. A queda final foi confirmada de dentro do Pocket pelo rádio. Participei de 81 missões na Batalha de Stalingrado. 59 eram de ataques aéreos e invasões, e 22 eram operações para entregar e sair ferido do cerco. Todos os dados mencionados são registrados em meus registros de voo, ainda em minha posse. O pessoal de voo teve que manter e entrar em todos os voos e missões. Essas entradas foram então confirmadas por centros de comando da época. Em muitas das minhas missões, tive várias experiências de risco de vida. Minha terceira tripulação, sob o comando do cabo Peter Adrian, foi derrubada por caças russos sobre a vila de Marefa, perto de Kharkov, em 5 de março de 43. A aeronave explodiu em chamas ao atingir o solo e todos a bordo morreram. Eu estava ausente dessa fuga pela doença. O sargento Mor Ramsberger havia tomado meu lugar e assim morreu por mim. A terceira das 3 tripulações restantes que mencionei anteriormente, comandado pelo soldado Heinz Danz, caiu matando todos a bordo no dia 10 de agosto de 43. Com minha quarta e última tripulação sob o comando do capitão Schmidt, o operador de telefonia móvel ao meu lado foi morto e o observador ferido em um ataque de combatentes russos. Apesar dos meus inúmeros voos em uma operação que durou quase 4 anos,
Entre 40 e 44, voltei para casa intacto após a guerra. 56 anos depois, em 12 de maio de 1999, voei para Stalingrado, hoje chamado Volgogrado, pela 82ª vez, mas com a companhia aérea Condor para a dedicação do cemitério militar de Rossoshka, em 13 de maio, organizado pela Comissão de Túmulos de Guerra Alemã, VDK. O Clube Militar agradece sua presença por aqui. Até o próximo vídeo.